Terminamos a ronda de entrevistas aos candidatos à presidência da Câmara Municipal de Santarém com o Ricardo Gonçalves, recandidato pelo PSD, é o atual presidente da Câmara de Santarém e é recandidato ao seu último mandato. Seja bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado. Começamos por fazer um balanço deste mandato. Que balanço é que faz? Ainda antes de irmos às soluções, que problemas é que identifica que ficaram por resolver? Primeiro agradecer ao Correio do Ribatejo, à Maria, ao Miguel por estar aqui convosco. Acho que é importante estes debates que aprofundam a democracia e dizer que tivemos um mandato que tem duas partes. Tem um mandato antes da pandemia e depois da pandemia. Nós até antes da pandemia estávamos a conseguir levar a efeito tudo aquilo que nos tínhamos proposto no nosso programa eleitoral. Recordo que muitas obras feitas por nós e também delegadas nas freguesias estavam a acontecer, mas depois veio a pandemia que veio acabar por interromper um pouco aquilo que estávamos a fazer. E temos que pensar que o município de Santarém é um dos municípios endividados, muito endividados. Até 2019 tínhamos muitas restrições. A partir de maio de 2019 deixámos de ter essas restrições. Isto é como nas nossas famílias. Nós queremos e sonhamos muito para nós, para os nossos filhos, para os nossos pais, para os nossos avós, mas tivemos limitações financeiras, não podemos fazer tudo aquilo que desejávamos. Aconteceu o mesmo connosco, em Santarém. Felizmente, em 2019 deixámos de o ser, mas depois, passado alguns meses, pouco mais de 6 meses, estávamos com uma pandemia que nos inibiu durante algum tempo de fazer muitas coisas. Mas o balanço é positivo e muitas das concretizações que nós tínhamos para fazer fizemos. Temos muitas obras de quais podemos falar mais à frente. Vamos entrar aqui em alguns dados que nos parecem relevantes. Segundo os últimos censos, nos últimos 10 anos, todas as freguesias, à exceção da cidade de Santarém, perderam habitantes pela primeira vez. São mais os habitantes na cidade do que nas outras freguesias. Que políticas é que se podem adotar para que a dinâmica do concelho não se resuma à dinâmica da cidade? Eu aqui acho que tenho que fazer uma interpretação nacional. Eu acho que as medidas dos sucessivos governos têm falhado ao nível da demografia e com uma bomba relógio que nós temos, é que nós somos o 5º país mais envelhecido do mundo, conjuntamente com aquilo que é os resultados destes censos que nos dizem que 31 concelhos têm 50% da população e que 277 concelhos têm o restante da população e que só 55 concelhos é que aumentaram a população. Nós vamos verificar que houve, junto a Lisboa e junto a Porto, ou às áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, um aumento de população. Todo o resto do país perdeu. O que é que eu quero dizer com isto? Ficamos preocupados porque nós vemos medidas que hoje deviam estar já a combater isso e não estão. Mas a nível local, já vou entrar no local porque eu quero falar no nacional. Porquê? Porque nós temos o Plano Nacional de Investimentos 2030, em que 70% desse Plano Nacional de Investimento de 2030, 70% dos muitos milhões que vêm é para o litoral. O interior ficou aqui perdido. Nós temos aqui uma situação que eu quero já referir antes de passar às questões demográficas, que é, por exemplo, o desvio da linha do Norte, que este governo deu uma machadada em Santarém ao não ir ao encontro daquilo que um ministro do interior tinha dito, fez. Mas, portanto, tem que ser medidas nacionais para fazer isso. Nós, a nível do concelho, como disse, só a cidade de Santarém ganhou população, as freguesias acabaram por perder alguma população, mas temos aqui um dado que eu acho que é muito importante, é que nós temos os indicadores intermédios do INE, 2015, 2017, estávamos a perder a população. Nós, desde 2019 até 2021, ganhámos 1.400 pessoas, ou seja, Santarém está a crescer. Nós temos indicadores ao nível daquilo que é os pedidos de novos contadores de água. Nós, por ano, atualmente a média que temos é cerca de mais de 2.000 novos pedidos de contadores. Portanto, há aqui uma inflexão e nós percebemos que desde 2019 que há um ganho de população. Acreditamos claramente que esse ganho de população vai continuar. Nós temos de ter medidas muito concretas sobre isso. Nós temos continuamente, desde há 2 anos, desde que saímos do PAEL, descido os impostos municipais. Continuaremos a mexer os impostos municipais, o IMI, temos o IMI familiar, a derrama, tudo isso tem ido ao encontro daquilo que é fixar a população e tornarmos mais atrativo. Do ponto de vista de muitos regulamentos de incentivo àquilo que é a criação de emprego, que é fundamental para estas questões, nós temos regulamentos muito claros, também temos criado em Santarém cerca de 500 novos postos de trabalho por ano, que achamos que é importante. Nós, do ponto de vista do desemprego, temos um desemprego profissional, ou seja, há emprego, é quase emprego total, e isso queremos acreditar que Santarém, nos próximos anos, vai crescer bastante ao nível da população. É uma das apostas que nós temos sobre essas áreas. Temos algumas medidas concretas, nomeadamente para os mais jovens, que achamos que é importante a fixação desses jovens e que queremos implementar no nosso concelho. Falando na questão de querer aumentar a população no concelho, outro dos dados que temos é que Santarém é dos concelhos capitais de distrito com menor taxa de natalidade, apenas acima de Viana do Castelo, Vila Real e Castelo Branco. É uma taxa fixada nos 7,4%.
Que medidas é que vai adotar em termos de natalidade? Nós, do ponto de vista daquilo que dissemos, somos um concelho envelhecido à semelhança de Portugal. Nós, com uma questão da fixação de jovens, como estava a dizer, nós temos algumas medidas que achamos que são muito importantes. Nós temos em Santarém que fixar jovens nas zonas mais históricas, no centro histórico, e temos as nossas áreas de reabilitação urbana. O município de Santarém, neste último mandato, é uma das concretizações que tínhamos em programa e fizemos, temos áreas de reabilitação urbana em todas as freguesias. E o que é que nós queremos? Nós queremos que os jovens fixem nessas áreas de reabilitação urbana. E nós estamos a preparar um regulamento em que um jovem tenha 250 euros por mês durante 2 anos para que, se fixar no Centro Histórico de Santarém ou nas áreas de reabilitação das freguesias, que possa ter durante 2 anos incentivo. Será um contrato tripartido em que o município de Santarém assinará com o jovem, assinará com o proprietário da casa para que seja feita essa fixação de jovens. E nós, com a fixação de jovens, o que é que queremos? Que a taxa de natalidade venha a aumentar por conseguinte. E também, dentro daquilo que é os regulamentos ao investimento que nós temos o regulamento ao investimento que agora está a ser revisto e nós, se forem ver as deliberações da Câmara Municipal de Santarém, já houve empresas que se instalaram no nosso concelho que tiveram grandes isenções de impostos municipais. Uma das coisas que vamos pôr no novo regulamento é que, obrigatoriamente, tem que contratar 25% de jovens do nosso concelho. Então, será um contrato que iremos fazer com essas empresas para terem ainda mais isenções no concelho. Com isto é fixar jovens. Nós só conseguimos ter mais jovens e aumentar a taxa de natalidade se tivermos jovens que possam, de uma maneira clara, fixar-se e estarem em Santarém. Santarém terá que ser um concelho melhor para viver, para trabalhar e, portanto, teremos que criar essas condições. Do ponto de vista da habitação, temos um plano local de habitação, mas também com aquilo que estamos a falar ao nível das áreas de habitação urbana, não temos dúvidas nenhumas que vamos ter muito mais população. E há uma outra coisa que acho que é importante e que resulta desta pandemia. É uma coisa que vamos ter que nos habituar todos a ouvir falar. Os novos economistas falam muito isto. A economia fala-nos daquilo que é o capital natural. E há 2 regiões do nosso país que têm, do ponto de vista daquilo que é o capital natural, vantagens comparativas com os outros muito grandes. É a região do Ribatejo e do Alentejo. E Santarém, como grande capital do Ribatejo, terá essa capacidade de atrair cada vez mais pessoas e, como eu falei, desde 2019 temos essa inflexão e a proximidade a Lisboa irá permitir isso mesmo. Há pouco falei das empresas de 2013 a 2019, todas as capitais de distrito em Portugal cresceram. Santarém foi a terceira que menos cresceu, atrás de Guarda e Porto Alegre. Podemos dizer, e estes anos coincidiram com o Ricardo Gonçalves na presença da Câmara, podemos dizer que atrair empresas não foi uma prioridade para os deputados? Não, é pelo contrário. Há uma coisa que é o seguinte e que muitas vezes não aparece nos vossos estudos. Vocês, quando comparam cidades, deviam comparar CIMs. Nós estamos nas 2 CIMs mais pobres do país. Alzira do Tejo e a Médio Tejo são as zonas mais pobres do país. Mas Santarém tem indicadores muito grandes comparativamente com essas entidades. E deixe-me concluir que é o seguinte, nós, do ponto de vista da atração de empresas, nós temos aqui, nos últimos 4 anos, temos cerca de 300 milhões de euros de empresas, de investimento direto de empresas. Como disse, criámos cerca de 500 novos postos de trabalho por ano relativamente a essa matéria. Temos uma coisa que eu acho que é muito importante e que, se calhar, nesses indicadores, nós podemos ver indicadores mais negativos e os mais positivos, mas eu vou dar aqui um indicador que acho que, como jornalistas, deviam ver que era importante, que era, vejam, o poder de compra. O poder de compra, se vocês forem aos dados do INE, Santarém está nos 10% dos concelhos com maior poder de compra. Portanto, estamos nos 10% dos concelhos que têm maior capacidade de crescimento, porque isto alavanca crescimento futuro, ter poder de compra alavanca crescimento futuro e, portanto, Santarém tem esses indicadores. E quero-vos dizer uma coisa que é o seguinte, se hoje estamos em 29º, se formos ver, há 15 anos atrás, estávamos em 45º, quase nos 50%, portanto, crescemos bastante a isso e eu acho que esses indicadores é que devem também ser verificados. Ricardo, falando da questão das empresas, é inevitável falarmos de um caso do qual muito criticam e que também é importante defender a sua posição e explicar porque é que isto aconteceu. Em abril, a Câmara reaveu os terrenos anteriormente vendidos à Latogal pelo Executivo PS para a instalação de uma fábrica por 130 mil euros, valor pago a título de indemnização. Fizemos as contas e, no total, o município perdeu cerca de 377 mil euros com os terrenos da Latogal. Foi este o melhor desfecho? Não, o melhor desfecho foi mesmo, vou-vos dizer uma coisa, é que temos que ver o negócio atrás. É que, se vocês forem ver, há 20 anos atrás, o município de Santarém comprou por 1,5 milhão de euros terrenos para uma empresa se instalar e vendeu-os a 1 cêntimo, ou seja, comprou por 1,5 milhão e vendeu por 5 mil euros. Portanto, vender por 1,5 milhão, vender por 5 mil euros. O município de Santarém o que fez foi recomprar por 130 mil euros uma coisa que tinha custado 1,5 milhão.
Porquê? E já há algum projeto para estes terrenos? Nós temos projetos para esse projeto. Nós, como disse, queremos criar um cluster da saúde e que estamos a trabalhar para isso, porque nós temos o Hospital da Luz que está para arrancar em Santarém, temos a CUF a crescer, temos uma escola de saúde que ainda recentemente recebeu várias distinções, para além daquilo que nós temos que referir, que é o seguinte: muitas vezes, quando se fala que Santarém tem atratividade ou não tem atratividade, e vocês são os dois jovens, estudaram fora de Santarém, mas vejam, recentemente, Santarém, o seu Instituto Politécnico, vieram os jovens dizer que é dos melhores politécnicos para se estar. E a avaliação que é feita não é só ao Politécnico, é feita à cidade de Santarém. Eu acho que vocês, como jovens, devem também fazer essa diferenciação. Se aqueles que vêm para cá estudar gostam de Santarém e colocam Santarém num patamar que muitas vezes as pessoas de Santarém não colocam, também temos que fazer essa apreciação e tentar perceber aquilo que está errado e a visão que nós temos. Valendo à questão da Lactogal, vejam, o município de Santarém não tinha esse terreno e hoje tem um terreno que recomprou por 130 mil euros, mas que valia 1,5 milhão de euros. Portanto, que o município tinha vendido por 5 mil euros. E vai ser vendido pela outra empresa? Não. Vai ser instaladas lá novas empresas. Eu estou a dizer, nós temos um cluster da saúde que estamos a desenvolver para ser instalado. Para a instalação desse... Não, estamos a trabalhar nesse sentido. Ou seja, nós fizemos a escritura há pouco mais de um mês. Acho que o negócio que tem que ser visto é atrás. Porquê? Porque a Lactogal não se instalou cá porque o município de Santarém, à altura, disse que arranjava 13 hectares, só arranjou 9. E sabem que nós temos um processo em tribunal de cerca de 8 milhões de euros de indemnização por causa dessa situação e, portanto, que pode lesar o município de Santarém com juros em cerca de 13 a 14 milhões de euros por causa desse processo de então terem sido descuidados a fazer um negócio que seria importante para Santarém e que não foi ruinoso nessa altura. Creio que ficou clara a explicação. Outro dos pontos que também podemos notar que é muito crítico aos seus mandatos é a questão da cultura e a questão do subaproveitamento da cultura no município. Recentemente foi feito um investimento de cerca de 7 milhões de euros para a construção de um novo museu do 25 de Abril. Estes 7 milhões de euros vão se reverter em quê? O Museu de Abril, os Valores Universais, será uma âncora não só para a cultura, mas também para aquilo que é o turismo em Santarém. Mas a questão da crítica à cultura, eu acho que é uma coisa que eu tenho aqui os dados do INE e vocês façam verificação daquilo que é os dados do INE. Claro, o Conselho é o dos que investe mais. Isso pronto, mas é que a questão é essa, é que fala-se, e muitas vezes eu sou muito concreto, eu digo muitas vezes, o Primeiro-Ministro António Costa utiliza os dados do INE e temos uma série de pessoas, nomeadamente o Partido Socialista e aqueles partidos que os apoiam, que dizem, sim senhoras, são os dados do INE, mas os dados do INE que valem para o Primeiro-Ministro, mas têm que valer para o Presidente da Câmara de Santarém. E, portanto, o município de Santarém, nos últimos anos, nós tivemos um programa cultural que colocávamos 200 mil euros por ano em programação cultural, que se passava no TSP. Além da programação cultural, nós tínhamos o Índice Santarém. E pôs-se dizer uma outra coisa, que é o seguinte, vejam, nós fizemos uma coisa que não havia em Santarém, o Reino do Natal. O Reino do Natal, onde investíamos várias dezenas de milhares de euros, funcionava como um polo de atração regional. Nós tivemos milhares de pessoas no Natal. Infelizmente teve que parar por via da pandemia. E porquê é que nós fizemos este investimento no Natal? Se vocês forem ver dados muito concretos, o que é que acontece? Grande parte das empresas familiares, empresas que estão nos centros históricos, têm um terço da sua faturação entre novembro e dezembro. Portanto, isto quer dizer que é muito importante aquilo que é a aposta que é feita no Natal. E nós, com o Reino do Natal, fomos uma diferenciação, se vocês se recordam, são de Santarém, tivemos pistas, tivemos calceiros, tivemos animação, por isso. Portanto, a cultura esteve sempre presente. Recordo, os grandes nomes estiveram no Teatro Sá da Bandeira, os grandes nomes tivemos as nossas festas da Santarém, da cidade, com milhares de pessoas na nossa cidade e, portanto, é outra coisa que é o seguinte, vejam a diferenciação. Nós representamos em investimento de cultura 35% da lesíria, ou seja, 35% é feito num concelho e o restante é nos 10% daquilo que é. E nós estávamos a atrair muitos públicos de fora de Santarém relativamente a esta matéria. Portanto, é continuado a aposta na cultura e cada vez temos-la mais. Agora, há uma coisa que é o seguinte, é que demora as pessoas de Santarém a responderem e a irem a estas iniciativas culturais, porque nós, o INE Santarém, quando começámos, há uns anos atrás, as pessoas de Santarém custam um bocadinho a sair, ou seja, nós tivemos grande programação cultural, e hoje o INE Santarém está... A Câmara não pode fazer no sentido de chamar
também, por exemplo, nós fazemos muita divulgação e vocês sabem a programação cultural que nós temos. Eu acho que as pessoas custam a ser, ou seja, hoje e com a pandemia, com a pandemia as pessoas se retiram mais e nós não deixamos, ou seja, nós temos o Índice Santarém, o Santarém está novamente na rua e nós fazemos para que as pessoas vão, ou seja, e colocamos os nossos agentes culturais também. Temos parcerias agora com a comunidade intermunicipal para o fazer. Temos um programador cultural, temos muita gente que acaba por fazer isso. E posso dizer uma coisa que é o seguinte, nós do ponto de vista daquilo que é também a gastronomia, somos capital nacional da gastronomia, temos tido milhares de pessoas que nos visitam na gastronomia, somos diferenciadores também da gastronomia e vejam, nós ao nível de eventos, o que é que nós temos? Nós quase todos os meses, à exceção de janeiro, temos grandes eventos. Nós começamos em janeiro, que é um mês mais... Mas depois em fevereiro temos o Carnaval, em março temos as festas da cidade, temos os festejos de abril, com abril temos a Scalabis Night Race, temos depois em maio aquilo que é as cores e lendas, temos em junho temos a Feira Nacional de Agricultura, depois temos sempre o Hino de Santarém, começamos... Depois com a gastronomia, temos Bernardo Santareno, temos a posterior o Reino do Natal. Portanto, nós temos sempre grandes atividades todos os anos e, portanto, isso foi programado e se vocês forem ver, há uma calendarização anual para haver grandes eventos e essa programação está a ser feita e nós, do ponto de vista daquilo que é a visitação ao nível do turismo, vou-vos dizer uma coisa que é o seguinte, vão também ver os dados de dormidas. De 2019, é os últimos dados que nós temos, porque sabem que há aquele diferencial do INE, onde fecham mesmo os dados, é com 2 anos de diferenciação. Nós, em 2019, tivemos 91 mil dormidas em Santarém, enquanto a média dos últimos anos era 45, 50 mil. Portanto, nós, antes da pandemia, tínhamos subido exponencialmente a nossa visitação. Nós não nos podemos esquecer que também temos o nosso Museu Diocesano, que teve muitas visitas, ou seja, o Museu Diocesano foi o Prémio Europa Nostra. Eu estive com o Sr. Padre Ganhão, aquilo foi feito com fundos comunitários, quer no município de Santarém, numa parceria com a Diocese e com a Direção Regional de Cultura de Lisboa. E dizer que é um projeto que foi escolhido entre 300 projetos a nível europeu, foram 100 selecionados e houve cerca de 30 que foram premiados. Portanto, é um prémio de dimensão. Que fazem de que a cultura em Santarém basicamente não existe, é uma crítica injusta na sua opinião. É injusto, ou seja, temos muito ainda que fazer, mas é injusta, ou seja, nós temos de trabalhar. Agora, há muito que fazer ainda e temos programas e continuaremos a apostar muito naquilo que é a cultura e vejam tudo aquilo que tem vindo a ser a nossa programação cultural, mas eu recordo, nós estávamos a investir, isso é claro, 200 mil euros em programação cultural, que parámos por isso, mas nós queremos duplicar e quero-vos dizer que nós ainda recentemente fizemos uma candidatura, porque nós já conseguimos neste momento ter fundos comunitários para ter mais de 200 mil euros de programação cultural por ano. E, portanto, nós iremos passar a ter 200 mil, mais os 200 mil colocados, vamos ter 400 mil euros de programação cultural por ano. Vamos agora outro dos pontos mais críticos para si, que tem a ver com o mercado municipal. A conclusão das obras, prevista para setembro ou outubro, já se estendeu até fevereiro do próximo ano. A concessão do espaço privado, proposta pelo seu Executivo, foi chumbada em março pela Assembleia Municipal. Se for reeleito, o que é que vai fazer neste sentido? Caso o espaço venha a ser concessionado a privados, como vão ser garantidos os direitos dos comerciantes? Os direitos dos comerciantes sempre tiveram garantidos, ou seja, eu acho que há aqui uma questão que eu acho que em Santarém é lapidar. Há uma nova geração que quer futuro relativamente a Santarém. E nós, aquilo que apresentámos foi aquilo que se vê noutras cidades. Para nós custa-nos ver muitas pessoas dizerem que gostavam de ver aquilo que acontece em Lisboa, que acontece no Porto dessas cidades, que acontece em Barcelona, que acontece em São Miguel. Nós temos que comparar com essas cidades e depois, quando apresentamos modelos iguais a esses, não querem. A obra teve que parar e teve uma questão ao nível daquilo que é as fundações que é alheia, que nos teve problemas e que os fundos comunitários nos deram razão nisso e nos deram financiamento para fazer isso. Agora, nós queremos que o mercado seja uma realidade e aquilo que dissemos relativamente aos comerciantes, os comerciantes terão lá sempre cabimento, como tiveram. Porquê? Porque relativamente àquilo que é uma concessão, aquele verde, aquele colorido, aquela tradição é essencial para que o mercado possa sempre funcionar. E o mercado será uma realidade. Agora, nós não podemos ter a visão daquelas pessoas que nos dizem que, por exemplo, é um exagero ter o mercado a funcionar, porque o mercado a funcionar como o Executivo PSD quer é lesivo para o centro histórico. Eu ouvi isso na Assembleia Municipal. E que o mercado de Santarém, conjuntamente com a Casa do Benfica, e recordo que houveram 32 pessoas que dificultaram muito a Casa do Benfica em Santarém, que essas duas estruturas a funcionar iriam dificultar o centro histórico, enquanto a visão do Presidente Ricardo Gonçalves e do seu Executivo
é que essas duas estruturas, mas especialmente o mercado de Santarém, com aquilo que nós queremos lá fazer, será mais uma âncora que irá também fazer crescer o centro histórico de Santarém. Portanto, são visões diferentes e visões de futuro. Nós não podemos ter medo do futuro, tanto que aquilo que nós nos propomos é ter um conselho para o futuro e, portanto, somos audazes relativamente àquilo que apresentamos e temos a certeza que aquilo que apresentamos vai ao encontro de uma capital distrito e nós temos que ser audazes, não ter medo do futuro e perceber claramente que Santarém, eu digo isto porque os indicadores, vocês forem ver dados do INE e vocês que, como jornalistas novos que são e vão ter carreira com toda a certeza de sucesso, vão perceber que Santarém está numa altura da sua vida coletiva em que vai crescer muito e vai ser cada vez mais determinante naquilo que é o panorama nacional. Ricardo, falamos agora da questão que também tem sido bastante criticada, que é a questão do acordo do ajuste direto com o escritório de advogados sediado em Lisboa num valor total de 206 mil euros. O que é que justifica este acordo com o escritório de Lisboa? Nós relativamente à questão de advogados, nós temos processos no nosso município cerca de mais de 30 milhões de euros. Relativamente a isso é um processo que é provisional, ou seja, pode ir até esse montante. Nesse momento não gastámos esse montante e, portanto, isso poderá ir até esse montante. Nós o que fizemos, para depois não estar a fazer fracionamento de despesa, tem a ver com isso. Porque nós... penso que é essa a principal crítica a questão do escritório de Lisboa é que tem que ser escritórios que sejam especialistas em direito administrativo e nós não temos aqui especialistas em direito administrativo, porque são questões muito concretas. Quero dizer que o município de Santarém nos últimos anos tem ganho muitos processos relativamente a isso com diversos tipos de escritórios. E há uma outra coisa que eu digo com muita clareza, que é, isso está na base.gov, isso está nas nossas relatórios que mandamos para a Assembleia Municipal. Mas também digo uma outra coisa que é o seguinte, nós já tivemos processos anteriormente, nomeadamente quando foi do Rosa Damasceno, quando foi de outras situações, em que se pagaram muitos milhares de euros a advogados, mas nem procedimento havia. Nem sequer procedimento havia. Sabem que depois era feito, eram acordos em tribunal para pagar esses advogados por via indenizatória, porque eles tinham prestado serviços. Nós hoje fazemos contratos e é tudo claro, não temos problemas nenhum sobre essa matéria. Relativamente há uma outra situação que dizemos, é que nós, do ponto de vista daquilo que é a resolução de muitos casos antigos, temos-lo feito. Não poderíamos estar aqui só a dizer, não podemos estar a tentar resolver. Como disse ainda há pouco, temos aqui questões com o processo da Quinta da Mafarra, com a família Feijão, processos também com o parque subterrâneo, com muitas situações, e uns do PS, outros do PSD, mas estamos a resolvê-los todos. Porquê? Porque queremos resolver a situação da Câmara. Não é só dizer que pagámos 56 milhões de euros de dívida, pagámos, mas também temos que resolver todas as situações que temos em tribunal. Gostaria só ir aqui um bocadinho ao passado, para já fazermos mais perguntas relacionadas com o futuro. No debate na FTP3 referiu que a Câmara tem agora a possibilidade, pela gestão financeira que fez nos últimos anos, de baixar os impostos. Creio que foi isso que disse. Mas se formos a ver, durante este ano, 80 câmaras decidiram baixar o IMI. A Câmara de Santarém não o fez porquê? Não. A Câmara baixou o IMI, desculpe lá. Mas a segunda... Está enganado. Ou seja, nós baixámos o IMI este ano. Nós, o município de Santarém, desde 2000... Não, então viu mal. Desde 2019 nós baixamos o IMI. Baixamos a derrama, temos baixado sempre... O município sempre, desde 2019, baixamos. E vou-lhe dizer uma coisa que é o seguinte, façam esse desafio. Então vão ver a 2009, 1999, 2000, 2001, 2003. Mas a comparação com as outras capitais distritos tem... Então, se nós em 2019 tínhamos impostos que tínhamos de ter a taxa máxima, começámos pela primeira vez, o município de Santarém tem uma estratégia de baixar os impostos municipais e desde 2019 que estamos a baixar sempre impostos municipais e vamos continuar a baixar impostos municipais. Agora há uma coisa que é o seguinte, nós ainda temos uma estrutura de despesa que não podemos baixar os impostos municipais todos, agora vamos baixar mais e vamos baixar este ano mais substancialmente os impostos do que baixa. Ainda não temos, ou seja, terá que ser estudado com os nossos, tenho na minha cabeça, mas não vou aqui dizer porque depois é um ajuste com o nosso departamento financeiro. Mas nós temos baixo sempre o IMI, temos baixado a derrama e vamos continuar. E este ano vamos baixar ainda mais do que temos baixado. Porquê? Porque o município de Santarém hoje já tem essa capacidade de o fazer. Mas eu faço um desafio a todos, que eu tenho lá essa elencagem. Vão à autoridade tributária, às finanças e vejam, imprimam pelo menos desde 99 e vejam o que era a estrutura de impostos. Santarém, infelizmente, sempre teve das taxas de IMI mais altas do país. É isso que nós queremos inverter. Nós, a partir de agora, vamos baixar. Temos o IMI familiar, temos outros, nós estamos a abdicar de receita, todos os anos, entre 600 a 700 mil euros de receita de impostos municipais, por isso mesmo. E vamos abdicar muito mais, ou seja, nós iremos acabar estes 4 anos como das capitais que terá impostos mais baixos. É daquilo que nos estamos a propor. Ricardo, todos os candidatos falam da questão da ligação ao Rio Tejo. É, de resto, uma proposta que vemos no seu programa de 2017, cria mais ligação ao Rio Tejo. Mas se formos observar, continua a ser uma das principais críticas que lhe fazem. O que é que falhou nesta ligação ao Rio? Relativamente à questão da ligação ao Rio, nós estamos a tratar de projetos concretos. Há uma coisa que é o seguinte, o Rio
preocupa-nos a todos. E há uma coisa que, do ponto de vista nacional, tem que ser feito. Eu sou daqueles que defendo que terá que ser construída uma barragem ao Creza. Eu sei que os agricultores concordam com isto, os ambientalistas talvez não tanto. Agora, a ligação ao Rio Tejo, nós estamos a tratar dela. Vejam, nós fizemos a requalificação de um campo da Ribeira de Santarém, nós temos ajudado o clube de canoagem, nós estamos a requalificar uma praça na Ribeira, nós estamos a requalificar a igreja, ou seja, nós temos que qualificar tudo edificado. Agora, a ligação ao Tejo, também serão necessários outros programas que nós estamos a desenvolvê-los. Temos em desenho um programa que é a ligação desde o reservatório de São Bento até à Ribeira de Santarém. Nós estamos a fazer todas essas requalificações e temos-lo feito. Recordo uma coisa que também foi muito criticada. Hoje, a principal estrada que liga Val de Estacas a Santarém foi uma requalificação que o PSD fez e recordem-se que nem passeios havia, era uma estrada muito estreita e temos-lo feito. Nós temos uma série de projetos, nomeadamente aquilo que é a criação de cais para ligarmos também a Ribeira de Santarém também às Caneiras, para podermos ver do ponto de vista fluvial e a termos aqui alguns daqueles que fatores turísticos que sejam agregadores para o nosso concelho, que são fundamentais. Mas digo-vos uma coisa, para esta estratégia precisamos primeiro que haja aqui uma salvaguarda do rio e aí tem que ser medidas que têm que ser muito concretas. Assim como para nós é fundamental aquilo que eu disse ainda há pouco, que é a desvio da linha do Norte. E para nós, aquilo que foi feito por este Governo, numa primeira fase, com o Ministro, iria ser feita a desvio da linha do Norte, depois à posterior não foi feito, nós somos daqueles que desejamos ainda e estamos a trabalhar para que esse desvio da linha do Norte seja feito. Com uma coisa que é muito clara, nós não somos contra a ligação por via rápida Lisboa-Porto. Que ela seja feita, tudo bem, mas que o desvio da linha do Norte em Santarém seja feito é fundamental. E há uma coisa que é o seguinte, eu acho importante que depois também nestas entrevistas nos dêem a oportunidade daquilo que nós podemos fazer, porque estarmos aqui a contrapor aquilo que nos dizem de mal, nós teremos resposta para tudo. Agora, há muita coisa que foi feita em Santarém que eu também não vejo as pessoas dizerem. Não falam dos centros escolares que foram feitos, não falam, isto é como as nossas famílias, não falam da loja do cidadão, não falam daquilo que está a ser feito um pavilhão desportivo em Alcanede. Está ali a Mariana, que é de Pernes, lançamos agora um concurso para aquilo que vai ser o novo pavilhão desportivo em Pernes. As requalificações estão a ser feitas no centro histórico. O Palácio Landau, são tudo obras que foram feitas, já não digo a requalificação do conservatório, obras que o PSD fez. Parece que depois acho que se vai tudo naquilo nas brumas do não fez. Não, nós temos de ter a capacidade de ter futuro. E digo-vos uma coisa que é o seguinte, aqueles que amam verdadeiramente as suas terras podem as mudar ainda para melhor. Acredito que todos gostem muito de Santarém, mas há uma coisa que é o seguinte, se nós não tivermos uma perspectiva de futuro e estamos só na base da crítica, a ver só o que é negativo, não vão conseguir fazer crescer. E isso aí o PSD e a sua equipa tem uma visão muito clara. Não, nós somos exigentes, muito exigentes connosco próprio. Por isso é que somos muito exigentes daquilo que queremos fazer, mas também temos que falar naquilo que já foi feito. E foi feito com muitas dificuldades. O município de Santarém, quando era no tempo do PS, o PSD assumiu um município que dizia ao PS que estava falido. As coisas com o PSD ao início correram bem, depois correram mal. Mas agora quero dizer uma coisa que é o seguinte, estamos só a falar da cidade. E as freguesias? As freguesias, nós temos 18 parceiros, são os nossos presidentes de junta, são fundamentais. As juntas de freguesia, de antes tinham 6, 7 meses de duodécimos em atraso. Hoje, atualmente, temos 3 milhões de euros de obras delegadas nas juntas de freguesia. As juntas de freguesia estão a fazer obras. Olha, o presidente de Bitoreiras tem centros de saúde, o presidente da Póvoa de Isenta está a fazer arruamento e passeios, o presidente da Romeira vai fazer a sua casa mortuária, todos estão a fazer obras, diversos arruamentos, o presidente a presidente de Guida está a fazer uma série de arruamentos. Temos de avançar por Não, mas eu quero dizer assim, porque nós estamos a fazer muita obra, ou seja, e temos 17 milhões de euros de obra neste momento a decorrer e 3 milhões de euros de obra, e depois há aquela ideia que nada se faz. Nós estamos a fazer uma série de arruamentos que não eram alguns deles muito exigidos pelas populações, nem sequer estamos a fazer publicidade deles nas redes sociais, nada, estão a acontecer porque estavam programados. E depois temos aqui uma outra coisa que é o seguinte, que é termos a capacidade das pessoas perceberem que é como nas nossas casas, tivemos dificuldades, só há 2 anos é que tivemos menos dificuldades e quando estávamos com menos dificuldades tivemos a questão da pandemia. Força, Maria. Pegando nesse balanço que faz, é candidato ao seu 3º e último mandato, pelo menos pelo PSD, o que é que os calabitantes ainda podem esperar de Ricardo Gonçalves? Podem esperar uma coisa que é do conhecimento de todos. Uma entrega total ao Conselho e às pessoas do Conselho. Sou aqui nascido, sou aqui criado,
E, portanto, as pessoas conhecem-me. Se calhar a esmagadora maioria das pessoas tem o meu número de telefone e ligam-me e contactam comigo. Agora, o que nós queremos é que começámos por cuidar de Santarém numa altura muito difícil mesmo. Portugal com a Troika, dívidas muito grandes, e depois tivemos um desafio para fazer crescer. E Santarém começou a crescer, e os indicadores económicos indicam isso mesmo. O tal poder de compra, a tal capacidade de atrairmos empresas, porque não se fala aqui de empresas, mas vocês vejam, a fonte Salem, que é a antiga cerveja Sintra, teve um investimento de 50 milhões de euros. Nós tivemos Etogreen, foi para cá. A Leroy Merlin veio para cá. Em Alcanedo temos empresas como a Fairplay, temos empresas como os Marecos, o Alouro, que investem milhões, ou seja, e são empresas que nos dão aqui uma dignidade. Temos agora a Porto Cana, também ao nível daquilo que é isso. A Santa Carnes, no Matador, aumentou a sua produção, a Bonduel cresceu também as suas unidades de produção. Tudo isto fez-nos crescer ao nível do Conselho. Vejam aquilo que eu estava dizendo há pouco, e disse também no debate, que vocês referiram-se há pouco na RTP. Uma das críticas que apontavam a Santarém uns anos atrás é que tínhamos perdido o centro de decisão relativamente às empresas, porque a Nersan estava em Torres Novas. Nós, há 5, 6 anos, com uma estratégia concertada, criámos o Centro de Inovação Empresarial na Escola Praia de Cavalaria, onde está o Nersan, onde estão incubadoras de empresas, onde estão startups, e temos feito esse crescimento. Claro que temos aqui muito crescer ainda. O Politécnico de Santarém terá que crescer. Aquilo que apresentámos e deliberámos há pouco tempo, que é criar condições para que mais estudantes possam ficar a Santarém através das residências de estudantes, um projeto giríssimo e muito importante para a nossa cidade. Porquê? Porque vai fazer com que mais estudantes fiquem em Santarém e possam, de uma maneira clara, fazer crescer aquilo que nós temos, que o Politécnico tem identificado como bom. E tudo isso... Uma última pergunta, porque já estamos mesmo no limite. As sondagens indicam que o Ricardo será reeleito e nas últimas 2 eleições ganhou por grande margem. Sente que, usando aqui uma linguagem desportiva, é um correr de apenas um atleta? Não, eu só fico preocupado com uma coisa, é que vejo alguma impreparação de menos conhecimento do terreno de alguns candidatos que falam de coisas. Isso deixo aos eleitores, deixo às pessoas, ou seja, há que conhecer o terreno, há que saber o concreto, porque se nós não tivermos uma análise concreta daquilo que é, não podemos fazer crescer, não podemos acrescentar futuro. Se só vemos o que está mal, é como na nossa casa, está tudo mal, somos negativistas, não conseguimos fazer nada de bom. Peço desculpa, eu sou otimista. Eu acredito que Santarém vai ser dos concelhos que mais vai crescer nos próximos anos. Os indicadores económicos assim o dizem. Vejo os indicadores dos bancos, vejo os indicadores do INE, vejo os indicadores... Santarém vai crescer, Santarém vai ser um concelho de futuro. E isso é uma coisa que eu tenho muito presente. A equipa que escolhemos vai nos levar até esse futuro. Não tenham dúvidas nenhumas sobre isso. Porquê? Porque eu acredito claramente. E as bases foram feitas. Infelizmente tivemos a pandemia que nos parou muito o trabalho que nós estávamos a fazer. Mas os eleitores sabem e reconhecem que é importante ter feito. Agora há uma coisa que também lamento, que é, hoje em dia, termos as contas em dia, pagarmos a 14 dias, e recordo, o PS pagava a 400 dias, nós pagamos a 14 dias, que se hoje desvalorize como fosse uma coisa normal. Mas aqui ao lado, em alguns concelhos, quem já teve com o PAEL estão com problemas na justiça, estão com isso, portanto não é assim tão fácil fazer o cumprimento destas coisas. Portanto, nós temos-lo feito, honramos o nome da Câmara. Hoje as pessoas têm orgulho de dizer que são de Santarém, as pessoas têm orgulho de dizer que Santarém é um concelho para o futuro, é um concelho que vai crescer muito com as pessoas e para as pessoas, sejam elas mais novas, sejam elas mais velhas. Somos inclusivos e somos um concelho de futuro. Muito obrigada, Ricardo.